Cheguei, professor André Asnar aqui mais uma vez para falar sobre torque, só que nesta aula vamos focar, em exercício, tá? Então, só para relembrar, antes de começar alguns exercícios que eu gostaria de fazer com você, trouxe uns bem legais aqui. Eu gostaria de lembrar do conceito de torque. Torque é o quê? Torque é a capacidade que uma força tem de fazer um objeto rotacionar. Torque e momento são sinônimos, tá? Então eu coloco o momento como sendo igual a força vezes a distância. Lembrando, essa distância é a distância até o ponto de apoio. Sucesso? Beleza? Então, vários exemplos de torque no nosso cotidiano. Tem aquela frase muito legal que o Arquimedes falou: me dá uma alavanca grande o suficiente, me dá um ponto de apoio e eu consigo mover o planeta. Por quê? Porque quanto maior a distância que eu fizer a força, menor o momento, menor, na verdade, a força que eu tenho que fazer para fazer algo rotacionar. Ele falou, o Arquimedes estava falando de uma alavanca. Então isso aqui, imagina que eu tenho uma pedra giga enorme aqui, uma pedra grandona. Professor, essa pedra é grandona mesmo? Grandona. Imagine a maior pedra que você conseguir aí. Eu conseguiria mover essa pedra? A maior que você pensar. Eu conseguiria mover essa pedra? Segundo o Arquimedes, se eu fizesse isso aqui, daria. Olha só o que eu posso fazer. Posso fazer um sistema aqui, cavo aqui um pouquinho, coloco uma barrinha aqui, coloco o meu ponto de apoio e se esta barra for grande o suficiente, daí eu fazendo com o braço fazendo assim, eu consigo mover a pedra. Se essa barra, claro que se for um pedrão, quanto maior, maior vai ter que ser essa barra aqui, né? Maior vai ter que ser o tamanho dela. Às vezes vai ficar até inconcebível, assim, tipo, o tamanho da barra tem que ser uns 10 quilômetros para eu conseguir mover o pedrão. Mas eu consigo, sacou? É algo que, imaginando, dá para fazer. Beleza, profe? Já sei tudo sobre torque, manda as questões aí para eu fazer. Vamos lá. Então, só para relembrar, força vezes distância, beleza? E vamos para a primeira questão. Bom, a primeira questão que eu vou fazer nesta aula é a questão 4 do teu praticando. Da EFON, povo, dá um pause, tenta resolver essa questão, depois você volta aqui, tá? Já? Resolveu? Vem comigo. Um motorista de 80 quilos notou que o pneu do seu carro estava furado. Para trocá-lo, utilizou uma chave de 40 centímetros de comprimento. Olha só, 40 centímetros de comprimento. E o peso do seu corpo. Então, o que ele fez? Ele colocou a chavezinha lá nos parafusinhos do pneu e vai subir em cima. Quando você sobe em cima, você usa o peso do seu corpo para tentar fazer a chave girar, tá? Beleza. Atuando perpendicularmente à extremidade da chave. Exatamente isso que eu estava falando, né? Para soltar os parafusos. Devido à oxidação dos parafusos, o rapaz não conseguiu afrouxá-los com a força aplicada. O cara ficou lá em cima e nada, né? O que ele pensou? O cara sabia física. Então já fica esperto para você, para a vida, Felizmente, havia um pedaço de barra de aço no porta-malas do seu veículo, que pôde ser usada como alavanca. Suponha que fosse possível soltá-los com a chave original. Caso o motorista pesasse 100 quilos, supondo, o que ele falou? Se o motorista pesar 100 quilos, ele consegue pesar 100 quilos, tá errado, né? Mas a gente releva. Se o motorista tivesse uma massa de 100 quilos, o cara conseguia fazer a chave girar com uns 40 centímetros. O cara ia lá em cima, conseguia fazer a chave girar. Só que ele não tem 100 quilos e ele não vai engordar 20 quilos em 2 segundos. Então, qual deve ser o comprimento mínimo da barra de aço para que ele consiga trocar os pneus do carro? O que ele pensou? Ele vai aumentar essa barrinha aqui e aumentando a barrinha com o peso dele mesmo, ele consegue subir e afrouxar o parafuso. Genial. Questão massa aí. Questão da EFON. Questão da EFON. Tá aí. Beleza. O que ele falou? Ele falou que se ele tivesse 100 quilos, ele conseguiria com os 40 centímetros. Então, vamos calcular qual que é o torque necessário para fazer o parafuso girar. Pode ser? Qual que é o torque necessário para fazer o parafuso girar? Momento é igual a força vezes distância. Se eu tenho 100 quilos, eu consigo com a distância de 40 centímetros. Então vamos lá. Momento necessário vai ser a força do cara. Se tem 100 quilos, a força peso dele é 1000, né? 1000 newtons. Tá, prof? Até aí foi
Tranquilo? E a distância até o ponto de apoio é 40 centímetros. Vai usar 40? Não, né? Vamos usar em metro, bonitinho, pra ficar mais bonitinho mesmo. Então, 40 fica 0,4. Então, 1000 vezes 0,4. Logo, o momento vai ser 1000 vezes 0,4, que dá 400, né? 400 newton vezes metro. Fechou? Então, para fazer a chave girar, eu preciso desse torque aí. Beleza? Com o peso de 80 quilos, ele não consegue chegar nesse torque. Então, por isso que ele não fazia a barra girar. Só que ele pensou, legal, genial, fixou outra barra para aumentar o braço do meu sistema de alavanca aí. E quanto que vale esse X? É isso que ele quer. Vamos lá, a mesma conta que eu vou fazer, só que com outro braço maior. Então, M é igual a F vezes a distância. Qual que é o momento que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um momento mínimo de 400. Para ele conseguir girar, né? Tem que fazer um momento mínimo de 400. E qual que é a força que o cara faz? O cara faz 800 newtons, porque a massa dela é 80 quilos. Então, a força que ele faz é de 800 newtons. E para isso acontecer, quanto que deve ser essa distância? É isso que ele quer. Sacou? Você entendeu? Então, tá aí. Daí eu passei dividindo assim, ó. Ficou a distância igual a 400 sobre 800. Check. 4 sobre 8 dá 0,5. 0,5 metros ou 50 centímetros, né? Então, ó, se tivesse 50 centímetros, ele conseguiria com o peso dele. Ele quer saber quanto que vale esse X. Quanto que vale a barra de ferro que ele está utilizando a mais ali. Logo, a barra de ferro vai valer 10 centímetros, certo? Porque a chave tem 40, eu preciso de 50. Logo, né? Eu preciso acrescentar ali X igual a 10 centímetros, letra B. Show? Olha que questão legal. E fica a dica para sempre, né? Você pode fazer isso também. Você quer trocar pneu de um carro? Você vai precisar na chave. A chave de roda lá, ela tem um tamanho específico, só que às vezes você não tem a força necessária para fazer ela girar. Daí o que você faz? Ou chama alguém que seja mais pesadão. Pessoal, não tem ninguém comigo. Chama alguém que tá passando na rua. Ou só pisa aqui para mim, só para fazer a chave girar. Pode ser. Ou você aumenta o braço da alavanca. E daí quando você aumenta o braço da alavanca, você precisa fazer menos força para fazer a chave girar. Genial. Perfeito? Legal. Então essa questão 4 do praticando foi. E daí eu trouxe uma questão extra para você. Essa questão aí, ó. Questão legal, hein? Pra gente resolver. Fechou? Questão da EER 2016 e é uma questão extra. Então vou apagar aqui o quadro. Enquanto você tenta resolver essa questão pra mim, pode ser? Tenta aí. Tenta, professor. Tá, vai lá. Beleza. Essa questão é uma questão de equilíbrio. Se é uma questão de equilíbrio, você já sabe como resolver. Ó, nem vou ler a questão. Você não vai ler a questão? Não, vou ler a questão. Mas, ó, antes eu vou escrever aqui, ó. Momento no sentido horário é igual a momento no sentido anti-horário. Porque é uma questão que ele quer que a barra fique em equilíbrio. Só de olhar o desenho, eu já sei que é aquilo. Fechou? Agora vamos ler a questão. Beleza. 2 garotos de massas iguais a 40 quilos e 35 quilos. Detalhe. Ei, cuidado. Embora ele falou 40 e 35, esse cara não tem 40 e esse 35, obviamente, né? Este grandão aqui tem 40 e esse kitzinho aqui tem 35. Fechou? Então, cuidado. Beleza. Sentaram em uma gangorra de 2 metros de comprimento para brincar. Meu, isso sempre acontece quando a gente brinca com gangorra. Sempre tem alguém mais pesadão que a gente, né? E a gangorra, ela tem a mesma distância para os dois lados. Daí alguém mais pesadão vai, senta de um lado e você senta do outro. E daí o cara fica lá embaixo, você fica lá em cima, né? Aí lá, mano, vamos brincar aqui. E daí o cara deixa você lá em cima. Pois é, sempre acontece. Daí o que esse cara pensou? Olha só, ele colocou um saco de areia aqui. Pra tentar equilibrar, né? Então é ele mais saco de areia, tem que equilibrar esse cara de 40 quilos. Tá, os dois se encontravam à mesma distância do centro de massa, tá aqui, beleza, e do apoio da gangorra que coincidiam na mesma posição. Para ajudar no equilíbrio, foi usado um saco de 10 kg de areia. Beleza, prof? Professor, olha só, que interessante. 10 kg de areia, a diferença entre a massa entre eles é de 5 kg. Mas foi usado um saco de 10 kg.
É, porque foi usado saco de 10 quilos em outra posição. Sacou? Interessante. Considerando o saco de areia como ponto material, qual a distância em metros do saco de areia ao ponto de apoio da gangorra? Qual a distância em metros do saco de areia ao ponto de apoio da gangorra? Fechou? E ele não falou da massa da gangorra. Ou seja, a massa da gangorra é desprezível. O peso da gangorra é desprezível. Beleza, prof? Vou desenhar aqui a questão. Eu tenho a gangorra aqui. Eu tenho o ponto de apoio que está no centro aqui. Eu tenho um carinha aqui pequenininho. Beleza, prof? Eu tenho o meu saco de areia. Saco de areia. E eu tenho outro carinha grandão aqui na outra ponta. Tá. Aí, ó, como que eu vou resolver essa questão? Sempre. Todas as questões. Eu já comecei lá. Momento no sentido horário é igual ao momento no sentido anti-horário. Por quê? Porque eu quero que esteja em equilíbrio. O que você vai fazer? Você vai desenhar... Desenhar todas as forças que agem na gangorra. Todas, professor. Todas as forças que agem na gangorra. Vamos lá. Eu tenho o peso do moleque 1. Vou colocar P1, tá? Peso do moleque 1. Eu tenho o peso do saco de areia. Peso do saco de areia. Pesar. E eu tenho o peso do moleque 2. Peso do moleque 2. Esse aqui é o moleque 2, esse aqui é o moleque 1. E eu tenho mais uma força que é essa normal aqui, né? Uma normal aqui pra cima, porque a gangorra tá tocando aqui no negócio. E sempre que toca em alguma superfície tem uma normal. Show? Então desenhei todas as forças que agem nessa gangorra. Pessoal, o peso da gangorra, se tivesse peso, se ele tivesse falado em peso, se ele tivesse falado em peso da barra, eu ia colocar aqui no meio também. Peso da barra. Também ia colocar no meio lá. Show? Tranquilo? Massa. Daí, vamos lá. Momento, vou trazer isso aqui pra cá. Momento no sentido horário é igual ao momento no sentido anti-horário. Anti-horário. AH. Tá. O que você vai fazer? Coloca o dedinho no ponto de apoio. Coloca lá, no teu caderno, no caso. Não precisa colocar na TV, não. Coloca o dedinho no ponto de apoio. Tá. E daí você vai se perguntar o seguinte, ó. Se só existisse o carinha 2, esquece o resto. Se só existisse o carinha 2, a barra iria girar para qual sentido? Horário ou anti-horário? Se só existir o carinha 2, a barra vai girar para o sentido horário, confere? Se a barra gira para o sentido horário, quer dizer que este peso, o momento dele está para cá, ó. Momento do peso 2. Escreve o momento dele aqui no lado do sentido horário. Fechou? Daí, coloca o dedão lá de novo. Se só existir o saco de areia, esquece o resto, esquece o resto. Se só existir o saco de areia, a barra gira para qual sentido? Horário ou anti-horário? Só existir o saquinho de areia, vai girar para esse sentido aqui, que é o sentido anti-horário. Então você vai localizar aqui, ó, igual momento do saco de areia. Então, o momento do saco de areia você coloca no lado do sentido anti-horário, certo? E se só existir, coloca o dedão lá de novo. Se só existir o carinha 1, se só existir o carinha 1, essa barra vai girar sentido anti-horário de novo. Então coloca aqui, ó, mais momento do carinha 1. Colocar momento de P1, né? Momento de P1. Acabou, acabou. Feito isso, o resto é trabalho braçal. Eu vou abrir a equação. Momento é o quê? Força vezes distância. Então fica P2 vezes a distância do 2 até o ponto de apoio igual. Momento do saco de areia é o peso do saco de areia vezes a distância do saco de areia até o ponto de apoio, mais peso do 1 vezes a distância do 1 até o ponto de apoio. E daí o resto é só ver lá. Ó, a gangorra tem 2 metros, né? Total, 2 metros. Se isso aqui está no meio e esse cara está na ponta, quer dizer que esse cara está a 1 metro do ponto de apoio e esse cara também está a 1 metro do ponto de apoio. Então eu vou colocar aqui, ó, peso do 2. Peso do 2, que é o meu carinha lá, é 40 quilos, então é 400 newtons. Então 400 vezes 1 metro, fechou? Porque ele está a 1 metro do ponto de apoio, é igual peso do saco de areia. O saco de areia tem 10 quilos, então o peso vale 100, né? 100 vezes a distância do saco de areia até o ponto de apoio vale X. É isso que eu quero saber, não tem. Então vale X, né? X. Mais o peso do 1 é o peso do carinha 1, é 35 quilos, então 350 newtons. 350 newtons. E a distância é 1 também.
a distância até o ponto de apoio. Fechou? Tem uma equação, uma incógnita, é só resolver. Vamos lá, 400, passei 350 para cá, fica 350, 400, fica 50 igual a 100 vezes x. E x vai ser 50 sobre 100, que dá 0,5 metros, meio metro. Se eu colocar o saco de areia a meio metro do meu ponto de apoio, tudo fica em equilíbrio. Fechou? Daí, ó, só por desencargo de consciência. Pessoal, se eu colocar um pouquinho mais pra cá, se eu colocar um pouquinho mais pra cá, esse cara ganha. Então esse cara vai descer. Se eu colocar um pouquinho mais pra lá, aquele cara ganha. Porque o momento dele vai ser maior do que o momento desses dois. Daí tudo vai subir. Mas se eu colocar exatamente no meio metro, daí tudo fica em equilíbrio. Sucesso? Beleza? Então, é isso, povo. Tá aí feita a questão muito legalzinha e resume várias questões do teu livro aí. Então, valeu! Professor André Asca por aqui. Até a próxima. Tchau!